Deuteronômio, capítulo 8, nós vamos ler aí dos versos 1 a 10, que vão nos guiar na nossa meditação nessa manhã. E o tema da nossa meditação, desse sermão, é a pedagogia do deserto para os corações rebeldes. A pedagogia do deserto para os corações rebeldes. Deuteronômio, no capítulo 8, versos 1 a 10, que diz o seguinte, irmãos, vamos ler. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar em uma terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Vamos orar, pedir ao Senhor para que fale ao nosso coração. Peça ao Senhor agora, ore ao Senhor, pedindo para que essa palavra seja ministrada ao seu coração nessa manhã. Ó Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza nessa manhã pelo Teu Santo Espírito, a fim, ó Deus, de que o Seu nome seja glorificado e a fim, ó Pai, de que o nosso coração seja uma terra fértil, boa, a fim de recebermos a Tua palavra e que ela produza em nós fruto, ó Deus, arrependimento, esperança e fé. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós estamos nessa jornada em Deuteronômio, eu espero que vocês estejam aí se deleitando com os devocionais durante a semana. Deus, já ouvi aqui, hoje mesmo eu cheguei na igreja, já recebi alguns testemunhos maravilhosos, e eu tenho ficado muito alegre de ver tudo que o Senhor tem feito entre nós. Então vamos permanecer unidos nessa jornada, caminhando pelo texto da palavra de Deus, e pensando sobre uma caminhada, irmãos. O texto de Deuteronômio nos mostra que estamos sendo conduzidos pelo Senhor em uma jornada de peregrinação, uma jornada de caminhada. Queridos irmãos, se você está aqui hoje respirando, seu coração está batendo, você está vivendo, você tem necessidades, não é verdade? Você precisa comer, beber água, você tem necessidades no seu coração, mas mais do que isso, certamente você também tem necessidades, ou entre aspas necessidades, coisas que você julga serem necessidades do seu coração, e você encontra isso no meio da sua jornada. Talvez desejos que você tem, sonhos, você certamente está em uma jornada em busca por algo. Seu coração deseja algo, sejam necessidades profundas e reais, ou sejam necessidades que parecem profundas e reais. Não é verdade? Não é assim que nós vivemos a nossa vida? Vez ou outra buscando aquilo que necessitamos, o alimento, a bebida, a comunhão, a família, os amigos, mas vez ou outra buscando sonhos que não necessariamente são necessários para nós, mas o nosso coração almeja ou deseja. Essa é a realidade da jornada. No entanto, irmãos, é importante a gente discernir o seguinte nesse cenário. Se Deus está nos conduzindo por uma jornada, e se nós também estamos em uma jornada de busca por coisas que desejamos, será que nós estamos trilhando
o mesmo caminho que Deus deseja para nós? Ou será que estamos trilhando um caminho segundo as nossas necessidades e desejos? Essa pergunta é importante. Será que nós estamos trilhando um caminho aonde nós vemos a direção de Deus, ou onde nós vemos os nossos desejos e necessidades segundo a nossa própria percepção? Deixa eu esclarecer isso mais. Irmãos, eu creio que exista algo em comum entre a jornada que Deus propõe a nós, os seus filhos, e entre a jornada que muitas vezes nós desejamos. E o ponto certo ou central aqui é o coração do viajante. Veja que é no coração onde o Senhor deposita a sua vontade para que nós caminhemos. Mas veja que também é do coração que nascem as nossas necessidades e desejos, sejam elas verdadeiras ou sejam elas da nossa própria percepção. Nós precisamos pensar como é, de fato, o nosso coração. E se esse coração tem nos conduzido na direção que o Senhor deseja ou na direção que nós desejamos. É por isso, irmãos, que nós precisamos saber como está o nosso coração. É por isso que, como a gente tem que fazer um ecocardiograma, a gente precisa de um exame que veja cada uma das cavidades do nosso coração. E o que o Senhor deseja fazer hoje aqui é um diagnóstico. Você vai sair daqui hoje com um diagnóstico do seu coração, diante dessas duas possibilidades: o caminho que o Senhor depositou sobre a sua vida, ou o caminho que o seu próprio coração tem desejado. E assim também foi com os israelitas no deserto. O povo de Israel, na sua peregrinação, ouvindo do Senhor a sua direção, veja que nós já meditamos aqui sobre o chamado de se lembrar, não se esquecer do passado, de tudo que Deus já fez, mas ao mesmo tempo, nós ouvimos aqui também da singularidade do caráter de Deus, que nós deveríamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, com toda a nossa força. Veja que depois disso, depois de o Senhor ter falado tudo isso, todas essas palavras ao povo que estava ali, juntamente a Moisés, o Senhor agora deseja ensinar ao seu povo como viver em fidelidade com um coração diagnosticado diante do Senhor. Todo esse processo a fim de mostrar ao povo como é que eles deveriam viver a vida diante das tentações da terra, ou diria, entre as nações da terra. Nações ou tentações? Fique o questionamento, porque nós conhecemos a história do povo de Israel e sabemos como as nações ao redor foram e proporcionaram tentações perigosas ao coração do povo de Israel. Israel precisa ver qual é o seu coração, quais são as suas necessidades e desejos. E isso poderia conduzi-los a um caminho completamente distante daquilo que Deus planejou para aquele povo. É por essa razão que Israel é chamado a não confiar em seu próprio coração. E esse chamado, irmão, se estende para nós. O capítulo 8 de Deuteronômio é parte desse diagnóstico importante, porque aqui, irmãos, o Senhor deseja nos ensinar, assim como desejou ensinar o povo de Israel, que Ele humilha o nosso coração e prova o nosso coração no meio do deserto, a fim de nos provar, a fim de que nós possamos perceber o diagnóstico do coração, não para nos ferir e nos fazer mal, mas para que nós possamos perceber que a vida plena depende não daquilo que desejamos ou possuímos, mas depende exclusivamente da palavra de Deus e do caráter de Deus que, como um pai, conduz o seu povo, os seus filhos. Isso é muito importante para nós. O desejo do Senhor, então, é mostrar que Ele humilha e prova os nossos corações no meio do deserto, durante a nossa jornada de peregrinação, a fim de que percebamos que a vida verdadeira, a vida plena, não se encontra nas nossas necessidades, mas sim naquilo que o Senhor é, como um bom Pai, e como Ele nos conduz na sua suficiência pela sua palavra, a fim de que nós possamos depender dEle inteiramente. Queridos, é isso que o Senhor deseja fazer e falar a nós nessa manhã. E o texto mostra para nós, pelo menos 3 formas onde a gente vê isso com muita clareza, esse desejo de Deus de trazer um diagnóstico ao coração do povo de Israel e também a nós nessa manhã. Primeira coisa que destaca-se diante dos nossos olhos aqui é o cuidado e o pastoreio de Deus através da humilhação. Vamos ver isso então dos versos 1 a 2 que nos dizem o seguinte. Veja o que diz o texto bíblico mais uma vez.
tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem e entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Verso 2: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês a provas. Veja só, irmãos, que esta distinção clara, apontada por Deus, é uma das formas mais usuais pelas quais o Senhor deseja mostrar ao seu povo qual é a realidade do coração deles. O Senhor vem aqui, então, através do seu pastoreio, demonstrar de uma maneira clara como isso é feito durante a jornada. É durante a jornada que Moisés, então, chama a atenção e adverte o povo de Israel a ter cuidado. O texto começa dizendo o quê? Tenham cuidado. Prestem atenção. Não é à toa que Moisés os chama e os adverte. Deus está chamando através de Moisés este povo para prestar atenção nos mandamentos do Senhor. Não é esse o chamado de Moisés aqui? Tenham cuidado de obedecer os mandamentos do Senhor. Tenham o cuidado, sejam cautelosos com as palavras do Senhor, porque o desejo de Deus é qual, irmãos? O que o texto nos diz? Para que vocês tenham vida. Os mandamentos de Deus são para que nós possamos viver uma vida e vida abundante. Esse é o desejo do Senhor para todo o seu povo. E assim como Moisés já utilizou a didática do tempo, e nós já trabalhamos isso aqui, para mostrar ao povo como de fato eles deveriam estar localizados na sua história, entendendo o Senhor e tudo aquilo que o Senhor estava dizendo, agora ele vai usar a geografia. Porque antes, Moisés disse, lembrem-se dos tempos passados, pesquisem na história, no capítulo 4, mas agora ele diz assim, prestem atenção em tudo o que Deus fez, tenham cuidado de observar os mandamentos, lembrem-se que Deus os guiou pelo deserto durante estes 40 anos. A geografia agora é chamada à frente. Moisés não fala, olhem para o passado, mas agora olhem para a jornada, para o deserto. O espaço onde vocês andaram durante 40 anos. Imagine você, irmão, 40 anos. Não são 40 dias. Não são 40 meses. 40 anos. Uma história, uma vida. E veja que o texto apresenta para nós o lugar, a geografia do deserto. E ela é muito significativa nas Escrituras. O texto vai dizer que esse deserto era um lugar grande, terrível, um deserto cheio de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, lugar onde não havia água, palavras do próprio Moisés, falando a respeito do lugar onde peregrinaram, por onde passaram. Mas é aqui também, irmãos, que o deserto se torna um paradigma muito grande, um referencial muito grande na história da redenção. Não é à toa que é no deserto em que nosso Senhor Jesus foi tentado. Não é à toa que o deserto parece sempre ser um lugar de passagem de peregrinação do povo. Não é à toa que andaram durante 40 anos pelo deserto. É exatamente nesse lugar aonde Deus conduziu o seu povo, no deserto, um lugar árido, cheio de escassez, é ali também em que a fidelidade do coração daquele povo é provada. Deus os guiou ao deserto. Isso mostra mais sobre como o Senhor de fato é, porque Deus é mostrado como um pastor que guia o seu povo. Veja que o texto não diz assim, e Deus os enviou ao deserto, em um sentido de que vão, caminhem e eu fico aqui. Deus os guiou. A figura do pastor que vai à frente do seu rebanho, que conduz as suas ovelhas, Deus esteve com eles durante o deserto, mas mais do que isso, é no deserto também que o Senhor estabelece com aquele povo uma relação especial de aliança, que o Senhor conduz este povo como um pastor conduz o seu rebanho. O texto nos diz isso com clareza, irmãos. Foram 40 anos em uma jornada de dificuldades, desafios, um lugar de escassez e de aridez, para que o povo pudesse perceber, irmãos. E o texto diz que o Senhor desejava humilhá-los. Esta é a palavra. Talvez na nossa conotação, na língua portuguesa, a palavra humilhação tem um sentido extremamente pejorativo.
Quando alguém diz que foi humilhado por outra pessoa, essa pessoa está dizendo que ela foi rebaixada, que ela foi constrangida, que ela foi despedaçada, que talvez teve a sua honra ferida. Muitas vezes é isso que significa. Mas é interessante que nas Escrituras a palavra humilhação sempre, irmãos, tem uma conotação positiva. Porque a humilhação é apresentada sempre quando um homem se posiciona diante de Deus, reconhecendo os seus próprios pecados, reconhecendo as suas mazelas, reconhecendo a sua insuficiência. E é portanto que o texto vai dizer em diversos lugares, não só aqui em Deuteronômio, mas em todas as Escrituras, que quando o pecado era confrontado diante do povo, o povo se humilhava diante de Deus. E havia talvez uma proclamação de jejum, e eles vestiam, trocavam as suas vestes naturais por vestes de panos de saco, como um sinal de humilhação. Veja que, ao mesmo tempo, essa palavra que para a nossa cultura parece ser algo extremamente ruim, sem qualquer tipo de benefício, na linguagem das Escrituras, traz consigo mesmo uma realidade onde Deus está quebrando altares no coração dos homens. É quando os homens estão humilhados. É interessante que o texto hebraico fala isso para nós, porque humilhação aqui significa dobrar-se, abaixar-se, nivelar pelo chão. E é exatamente isso que Deus estava fazendo com aquele povo. O diagnóstico do Senhor ao coração do povo de Israel no deserto, na geografia do deserto, era a humilhação. Por quê, irmãos? O povo precisava que o seu coração fosse exposto. Essa é uma realidade profunda para nós. O texto diz que o Senhor desejava expor o coração de Israel, e eu afirmo a vocês, irmãos, que o Senhor agiu assim, não porque o Senhor tinha dúvidas, né? A gente lê o texto dizendo que o Senhor estava provando o povo, para ver o que havia no coração do povo, para ver se seriam fiéis aos mandamentos do Senhor. Isso talvez na nossa primeira leitura dá uma conotação de que como se Deus não soubesse. Mas a Bíblia nos apresenta o Senhor como sendo aquele que sonda mentes e corações. Que não há palavras que possam ser ocultadas do Criador, e que antes mesmo de nós as dizermos, o Senhor já as conhece. É esse Deus que está aqui, ou seja, irmãos, o Senhor sabia o que estava no coração do povo, mas este é o grande detalhe: o povo não sabia o que estava em seu próprio coração. O diagnóstico, então, irmãos, é para que eu e você saibamos aquilo que está em nosso próprio coração. Deus prova os seus filhos com um desejo de aprová-los, irmãos. Como um ourives prova um metal precioso a fim de refiná-lo, a fim de que as impurezas saiam. A provação, então, irmãos, é um cuidado da parte de Deus, é parte e expressão do seu pastoreio. E Deus usa a humilhação como um ponto de diagnóstico, o deserto como um lugar de diagnóstico, para que os corações possam ser provados, para que a água do nosso coração seja fervida e para que assim as impurezas possam aparecer. Deus deseja mostrar a você, irmão, o que está em seu coração, porque você mesmo não conhece o seu coração. Sabe como que isso se demonstra, irmãos? Porque muitas vezes, diante da nossa jornada de vida, é no meio das circunstâncias mais desafiadoras, de escassez e aridez, é que nós percebemos que a nossa fé é provada. É muito fácil estarmos na igreja, cantarmos canções que falem sobre o Senhor, sendo provedor, sendo aquele que cuida de nós, sendo o bom pastor. É fácil dizermos entre nós palavras que afirmem isso, mas é na hora que a nossa fé é colocada no deserto, é na hora que você encontra uma realidade que prova o seu coração, é na hora que você é colocado na forja, pelo ourives, ali a sua fé definitivamente é provada, e é só aí então que você descobre o que estava em seu coração. Irmãos, vale fazer aqui uma distinção. O Senhor prova os seus. O diabo tenta os filhos de Deus. E a distinção entre provação e tentação é fundamental. Porque, irmãos, quando nós estamos pensando sobre como Deus age, Deus está provando o seu povo com o objetivo de aprová-los.
O desejo de Deus em submeter o seu povo em circunstâncias difíceis é para que esse diagnóstico venha, é para que o povo consiga perceber com seus próprios olhos a realidade profunda e completamente distante de Deus do seu próprio coração, a fim de que eles percebam que eles necessitam de uma obra que só Deus pode fazer por eles. A aprovação tem o objetivo de aprovar. Veja que Deus, enquanto, por exemplo, na jornada com Jó, como nós conhecemos a história, Jó foi provado em diversas circunstâncias. Mas o desejo do Senhor era que a fé de Jó fosse refinada. Não é à toa que no final do livro, no capítulo 42, ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma ilustração profunda que demonstra uma fé que foi amadurecida e provada em meio ao fogo. Irmãos, essa é a aprovação do Senhor. E ela sobrevém sobre todos os seus filhos. Agora, o diabo, o tentador, tem o objetivo de fazer tropeçar, tem o objetivo de lançar os filhos de Deus contra o Senhor. E é interessante que na linguagem do texto bíblico, a palavra tentação e provação, elas parecem as mesmas palavras. A tradução é que é feita diferente. E por quê, irmãos? Por causa do agente. Quando é o homem pecador e Satanás, a tentação. É por isso que nós não podemos tentar ao Senhor nosso Deus. A linguagem bíblica utiliza essa expressão. E o diabo tenta os homens a fim de que blasfemem contra Deus. Mas toda vez que esta palavra aparece com um agente divino, ou seja, que Deus está agindo aqui, o texto é traduzido como provação. Porque o objetivo do Senhor é fazer bem. Queridos, nós lemos isso no primeiro verso. Para que vocês vivam, para que vocês se multipliquem na boa terra que o Senhor te dá. O desejo de Deus, então, para nós, irmãos, é que nós possamos viver uma vida abundante. Mas para isso, primeiro, nós precisamos ser pastoreados em meio ao deserto, em humilhação. Nós precisamos ser rebaixados. Você precisa conhecer, de fato, como está a sua fé. E sua fé não é provada quando você está cantando com alegria e com lágrimas nos olhos. A sua fé é provada quando você recebe um diagnóstico ruim. A sua fé é provada quando você tem escassez e falta. A sua fé é provada quando você perde um emprego. Quando você perde alguém que você ama. A sua fé é provada quando todas as circunstâncias são desfavoráveis à sua vida. A sua fé é provada e refinada nesses momentos, irmão. E é nesses momentos que você precisa dizer ao Senhor: Senhor, o Senhor está provando o meu coração. E aí você precisa se humilhar diante da onipotente mão de Deus, do pastoreio do bom pastor, e dizer assim: Senhor, eu achava que tinha fé, mas o meu coração me mostrou agora, em meio a esse deserto, que a minha fé talvez não é tão inabalável assim quanto eu pensava. Essa é a posição que Deus deseja para você, irmão. Essa é a posição que Deus deseja para nós. E a humilhação é uma das coisas que o Senhor usará para que nós possamos ver o nosso coração como ele de fato é. A segunda coisa que o Senhor vai usar aqui, a fim de nos ensinar, é a suficiência da sua palavra. O verso 3 diz o seguinte: Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Uma vez que fica claro o propósito do Senhor para nós, irmãos, o seu pastoreio, que o desejo de Deus era revelar o coração de Israel através da jornada e da geografia do deserto, o Senhor esclarece um ponto central para o povo de Israel e que eles precisavam aprender: que a palavra do Senhor basta. Que toda palavra que procede da boca de Deus é suficiente. Mas isso não pode ser simplesmente uma afirmação nos lábios dos israelitas no deserto. Deve ser vivenciado e a vida deles deve apontar para essa realidade. É por isso, então, que este ponto é um profundo diagnóstico do coração dos homens. Este aqui é o ponto alto do texto. Um texto que nós conhecemos bem, que o nosso Senhor Jesus o cita. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, do Senhor. Veja então, irmãos, que aqui, diante desta realidade, é que o Senhor coloca o povo mais uma vez no lugar de dependência. Por quê, irmãos?
Qual é a necessidade básica e fundamental de todo ser vivo? Pão. Qual é o fundamento, o alimento básico de toda a sociedade? Pão. O que não pode faltar na mesa de todo brasileiro? Pão. O pão é uma figura importante, irmãos. Mas veja que o texto diz: o Senhor os mandou no deserto, esteve com vocês no deserto, deixou vocês passarem fome, mas alimentou vocês com o maná, que nem vocês conheciam e nem os pais de vocês conheciam. Veja, para que vocês percebam que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Veja, irmãos, que aqui a gente geralmente pensa que a nossa atenção está voltada para o pão, que o texto quer levar você a perceber o pão, mas o que o texto quer mostrar a você é a relação de dependência de Israel com Deus, porque o maná, ou o pão, só caía a cada dia segundo o decreto de Deus. O povo recebeu uma instrução clara: vocês todos os dias recolherão o maná que vocês precisam, ou seja, a porção necessária para que vocês se alimentem, mas recolherão somente esta porção do dia, porque amanhã haverá uma nova porção. Veja que aqui havia uma relação clara de confiança entre Deus e o seu povo. Se o povo não estivesse dependente da palavra que a palavra bastasse do Senhor, o povo deveria então temer. O povo teria dificuldades, como muitos tiveram, como o texto revela para nós. Porque, irmãos, eles deveriam confiar plenamente de que amanhã, como Deus proveu hoje, Ele também daria a porção necessária. Veja então que o texto direciona para nós a confiança na palavra. O maná, como alimento físico, aponta para o símbolo de que a própria palavra de Deus deve ser digna de confiança e que deve bastar ao nosso coração. Aí agora eu pergunto a você, irmão, quantas vezes em meio à geografia do deserto nós percebemos que a palavra não é suficiente? Sabe quando alguém está passando alguma necessidade, alguma questão, e aí um irmão vai lá e fala assim: deixa eu ler para você esse texto. Aí você escuta, né, com um coração assim feliz, que aquele irmão está preocupado com você, se importa com você, só que você pensa assim: nossa, mas eu já li isso. Beleza, você até recebe essa palavra com alegria no seu coração, pouco tempo depois você começa a pensar assim: meu Deus, eu já li isso, eu sei disso, eu memorizei esse verso, eu conheço essa escritura, eu sei, mas isso não mudou o meu cenário. Isso mostra o que para nós, irmãos? Que a palavra de Deus, para os nossos corações rebeldes, muitas vezes não basta. É quando nós temos uma necessidade, é quando nós estamos nesse deserto e percebemos isso, talvez os nossos olhos estejam mais atentos ao maná, ao pão, à necessidade em si, do que toda palavra que procede da boca de Deus. É nessa hora, irmãos, que nós precisamos confiar. O maná caía como um decreto de Deus de sustentar o povo durante o deserto. Mostrava ao povo de Israel a sua fidelidade, a fidelidade de Deus. E principalmente mostrava ao povo a dependência que eles deveriam ter da palavra e não do pão. Assim como o corpo físico precisa do pão, do alimento básico, mais ainda o corpo, o homem, necessita da palavra de Deus. E é aqui que o Senhor deseja que o nosso coração seja mostrado, seja provado, que você possa perceber o que de fato há em seu coração. E como rebeldes, irmãos, muitas vezes estamos acostumados a buscar a Deus como um gerente de uma despensa, como alguém que está ali para simplesmente atender às nossas necessidades e expectativas. Mas o Senhor mesmo, que conhece o homem, formou o homem do pó da terra, é o único que conhece e que sabe profundamente qual a verdadeira necessidade do coração. E lembrem-se, muitas vezes aquilo que nós necessitamos ou desejamos não é aquilo que precisamos. Mas o Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos. E nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus basta. Irmãos, é mediante a palavra de Deus que somos salvos. Irmãos, é porque
o texto bíblico nos diz que Jesus entregou a sua vida e que nós fomos redimidos e que Deus nos justificou, é que cremos. Ora, você não viu o Cristo? Ora, você não esteve diante da cruz? Ora, você não viu o tribunal de Deus? Ora, você não vê nenhuma dessas realidades? Mas é pela fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, é que nosso coração se apega profundamente a estas verdades, porque, irmãos, o que necessitamos não é de pão, o que necessitamos não é dos nossos pedidos serem atendidos, o que necessitamos é da palavra de Deus, que deve bastar ao nosso coração incrédulo. Meu irmão, a palavra de Deus tem que bastar. E nós precisamos então perceber se a nossa alegria está ancorada no pão ou na palavra. O Senhor deseja mostrar isso a você. E por fim, o terceiro ponto importante, a memória de uma graça paternal. O texto no verso 4 em diante, mas especificamente aqui o 4 e 5 nos diz: durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Irmãos, o último diagnóstico que fica evidente para nós nesse texto, que foi feito por Deus, é através da sua disciplina paternal. Ou seja, Deus como um pai cuidando dos seus filhos. Todo sinal de provisão de Deus, do cuidado da parte de Deus, o alimento que caía a cada dia, o maná, pelo decreto de Deus. Veja que o texto relembra ao povo aqui, Moisés faz questão de dizer que durante os 40 anos as suas roupas não envelheceram, os seus pés não se incharam de tanto caminhar ali. O que é isso, irmãos? Senão uma ilustração clara que Moisés deseja trazer de maneira vívida ao coração como um sinal da provisão e do cuidado de Deus no seu povo, do pastoreio de Deus sobre o seu povo. Tudo isso, a saúde física do povo, o alimento, o pão, o maná, as suas roupas, apontava para o cuidado de Deus com o seu povo como um pai. E o texto, Moisés vai dizer, como um pai disciplina um filho, assim o Senhor disciplina vocês. Veja então que o texto diz para nós a respeito de disciplina. E aqui nós muitas vezes tropeçamos quando vamos entender o texto bíblico. Todas as vezes que a gente lê a palavra disciplina, geralmente vem à nossa memória, aqui pela nossa língua portuguesa, ao nosso coração, uma coisa ruim, né? Quem gosta de ser disciplinado? Ninguém levanta a mão. Ninguém gosta. Quem gosta de passar por disciplinas? Ninguém gosta. Parece ser sempre algo pesado, algo negativo, profundamente incômodo. Mas, irmãos, a palavra traduzida aqui por disciplina tem relação com o ensino. Sabe quando um pai disciplina o seu filho? É quando o pai ensina essa criança, o seu filho, qual deve ser o caminho que ele deve andar. Isso é bom ou é ruim? Isso demonstra o amor ou demonstra o ódio? Irmãos, é aqui que percebemos então que a disciplina de Deus não deve ser vista por nós como algo ruim. Quantas vezes alguém fala assim, nós lemos esse texto, como um pai disciplina o seu filho, assim o Senhor disciplina vocês. Outra vez o texto de Hebreus vai dizer, assim como o Senhor, como um pai disciplina o seu filho, o Senhor disciplina vocês. Ou seja, falando para a igreja também. Aí você já pensa, meu Deus, eu serei disciplinado por Deus. Vou cair nas mãos de Deus. Ora, irmãos, quando a gente percebe que nós estamos com o coração desajustado, é quando a gente se sente mal por essas coisas. Eu me lembro das palavras do rei Davi, quando pecou contra Deus, fazendo aquele censo, como diz o texto bíblico. E aí o Senhor propõe a Davi para que ele escolhesse qual seria a sua disciplina. O que aconteceria diante do seu erro. Porque o seu erro, como rei da nação de Israel, afetava todo o seu povo. E aí Davi fala uma frase que muda profundamente a minha percepção, e eu creio que deve mudar também a sua percepção. Ele diz assim, é melhor cair nas mãos do Senhor, porque grandes são as suas misericórdias, do que cair nas mãos dos homens. Queridos, a disciplina da parte do Senhor, o cuidado paternal da parte de Deus é amoroso. Quando Deus disciplina os seus filhos, Deus está demonstrando amor, e um amor na sua mais profunda essência.
um amor de pai que conduz o seu povo, um amor que deseja conduzir o seu povo ao lugar certo e que não deseja que seus filhos vivam caminhando como ovelhas desgarradas. É por isso, então, que Deus disciplina o seu povo. Irmãos, quantas vezes falamos aqui sobre o deserto? E óbvio, o texto diz para nós que era um lugar árido, cheio de escassez, com serpentes e escorpiões. E nós estamos aqui pensando, Deus mandou o povo no deserto para sofrer. Mas, irmão, Deus enviou o seu povo no deserto para que ali eles pudessem conhecer o verdadeiro amor de Deus. Para que aquele povo que foi tirado do Egito com mão poderosa pudesse perceber que a mão poderosa, que opera sinais e prodígios e que fere, é a mesma mão que acolhe e abraça e recebe. Irmãos, isso ensina para nós como pais. Isso deve ensinar o nosso coração. Isso deve ensinar as famílias como devem conduzir os seus filhos. A mesma mão que mostra a disciplina, a correção, é a mesma mão que abraça, que acolhe. O mesmo que corrige, que repreende, é o mesmo que ama profundamente, que abraça, que chora junto. Irmãos, esse é o nosso Senhor. Deus está mostrando que o problema não está na disciplina do Senhor, mas está em nosso coração, que não consegue compreender o verdadeiro amor de Deus expresso através dessa realidade, porque nós já dizemos isso aqui. Deus estava preparando Israel para entrar na terra. Deus queria dar à terra um novo Israel, com um coração diferente do Egito, a fim de que todas as impurezas do Egito, durante 400 anos, pudessem ser tiradas ali, a fim de que toda a idolatria pudesse sair, e a fim de que eles pudessem conhecer verdadeiramente o Deus que os salvou, pudessem conhecer a mão poderosa de Deus, mas a mão amorosa de Deus, pudessem olhar para Deus e ver em Deus o seu refúgio, a sua rocha, a sua fortaleza, o amor verdadeiro, a expressão clara de amor. É por isso, irmãos, que o texto mostra para nós esta realidade. Nós precisamos enxergar o Senhor como Ele de fato é, e parte da nossa jornada para enxergar Deus como Ele de fato é estarmos submissos à sua disciplina que nos ensina, de maneira amorosa, irmãos. Mas é óbvio que a disciplina, em um primeiro momento, não traz um gosto muito doce à boca, mas ela aprofunda-se no coração, produzindo frutos que nós só podemos ver ao longo do tempo. É através dessa disciplina amorosa que eu e você somos corrigidos. É por isso que nós devemos, como o texto bíblico diz, admoestar uns aos outros e exortar uns aos outros. Isso significa o quê? Demonstrar o caminho do Senhor, a santidade de Deus, o seu poder e a sua glória, e acolher cada um de nós uns aos outros, a fim de que permaneçamos juntos nesta mesma direção e peregrinação, até que nós possamos contemplá-lo face a face. Irmãos, esse é o seu chamado e o meu. E é por isso então que nós precisamos perceber, irmãos, que embora o deserto seja um lugar de muitos desafios e percalços, há uma certeza no povo, e que deve haver também em nosso coração, de que é Deus, o bom pastor, que está conosco em todo o tempo. Eu me lembro aqui do Salmo 23, onde diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O texto vai dizer também que Ele anda com os seus em meio ao vale de sombra e morte. Porque o texto diz: quando andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É este mesmo Deus, irmãos, que está nos conduzindo a um lugar agradável. Veja que o texto diz que o desejo de Deus era dar ao povo de Israel uma terra com muita abundância, com muitas coisas maravilhosas. Deus está preparando um povo para esse lugar, um lugar de segurança, um lugar agradável, como Davi disse, um lugar onde há mananciais, um lugar onde há pastos verdes. Este é o desejo de Deus. A nossa maior segurança aqui, irmãos, deve ser a seguinte: quando pensarmos em Israel, e aí eu quero que você abra a caixinha aí da sua mente, do seu estudo bíblico, e se lembre o que acontece com Israel quando entra na terra. Israel desobedece à lei de Deus, não é verdade? Lembra que o texto havia dito que Moisés havia alertado aquele povo que eles deveriam fugir das tentações, ou seja, das nações ao seu redor?
Se você ler Juízes, você vai ver exatamente o que eles fizeram exatamente o contrário. O texto diz, não deem suas filhas e seus filhos em casamento com essas nações. O que eles fazem? Dão seus filhos e suas filhas em casamento a essas nações. Fazem tudo isso ao longo de anos e anos e anos. Dinastia após dinastia, quando os reis reinam sobre Israel. Até que Deus disciplina o seu povo de maneira mais vigorosa. Sobre o exílio. Mas veja, irmãos, que o fracasso de Israel deve mostrar algo para nós aqui nessa manhã. Eu e você não somos diferentes do povo que estava no deserto. O seu coração e o meu coração não é melhor do que o coração daquele povo. Quantas vezes nós lemos o texto pensando assim, nossa, esse povo é obstinado, né? Povo desobediente. Veja, é você. É o espelho da sua realidade. É o espelho do seu coração. Mas aqui há uma notícia boa para nós, irmãos. Porque significa que se depender de nós, nós caminharemos na mesma direção do povo de Israel, ou seja, numa direção oposta àquilo que Deus está falando ao povo. Isso significa que estaremos perdidos. Mas é interessante que o verdadeiro Filho de Deus, não Israel, mas o Filho de Deus, o unigênito do Pai, ele caminhou nesta terra. E o texto diz que após passar pelas águas, após ser batizado, o Espírito o conduziu para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. E é no deserto, irmãos, da provação, da escassez, aonde Jesus declara a palavra profética ali, palavra profunda, de que é do pão que vem da palavra de Deus que ele precisa. É no deserto, é ali, irmãos, é que Jesus vence. É ali, irmãos, em meio à tentação, em meio àquele que é o tentador que deseja fazer tropeçar, que Jesus proclama a sua vitória. É no deserto aonde Israel falhou que Jesus venceu. E é porque Jesus venceu no deserto, porque Jesus passou pela geografia do deserto, o verdadeiro Filho de Deus passou por ali, e ele venceu, é que nós, agora feitos filhos por causa da obra de Jesus Cristo, desfrutamos da sua vitória. Irmãos, eu quero dizer a você algo. Seguir a Jesus não é difícil. Seguir a Jesus é impossível. Pare para olhar o seu coração. Seguir a Jesus é impossível, irmãos. E sabe o que isso deve mostrar a você? De que você depende de alguém. De que você precisa que alguém o tome pela mão e o conduza até o lugar que você deve chegar. Isso quer dizer, então, que você não pode confiar no seu próprio mérito. Isso quer dizer, então, que você não pode se apoiar nas suas boas obras de justiça. Isso quer dizer, então, que você não pode apoiar-se sobre o seu plano de leitura bíblica que você completa todos os anos, pensando que isso é suficiente para levar você daqui ao lugar que Deus deseja. Irmãos, você deve confiar e se apoiar na graça salvadora de Jesus, daquele que venceu no deserto, a fim de que nós pudéssemos herdar o reino. Pois foi agrado do Pai que essas ovelhas herdassem o seu reino. Irmãos, é por causa de Jesus. É por isso então que podemos ter confiança plena sobre o seu pastoreio, porque foi imputado sobre nós um peso de glória, graça e amor. O deserto, irmãos, a geografia do deserto, continuará nos ensinando, exigindo de nós. Mas o Senhor, que não mudou os seus padrões, que continua sendo o mesmo Deus, esse Senhor agora nos deu um caminho que foi aberto perfeitamente, um caminho que se chama o Cristo. E unidos a Cristo, é que nós agora caminharemos não para conquistar a vida, não para conquistar a terra, mas para desfrutar da terra que o Senhor Jesus conquistou pela sua vitória. Que o seu e o meu coração, irmãos, possa ser alimentado nessa verdade, como nós já dissemos aqui, com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, vamos prosseguir sem desanimar. Amém? Oremos então, irmãos. Ó Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, misericórdia e graça, e te pedimos, Senhor, que o seu Espírito nos conduza, mesmo em meio aos desertos da vida, mesmo em meio às circunstâncias que provam a nossa fé,
a fim de que a nossa fé ao Senhor seja refinada, a fim de que os nossos olhos, que estão muitas vezes atentos à realidade do nosso mundo, do nosso tempo, às nossas necessidades, que nem são necessidades assim, possam ser levados cativos ao Cristo. Que o Senhor possa conduzir os meus irmãos nessa manhã, nessa semana, a fim de que eles possam ter um diagnóstico completo de seu coração. Espírito Santo, passa em revista sobre nós, mostra as nossas faltas, porque nós pedimos, ó Deus, como teu servo Davi pediu, quem é que pode discernir as próprias faltas? Ajuda-nos, Senhor, a ver aquilo que os nossos olhos não veem, a ver aquilo que o nosso coração não percebe, a fim de que nós possamos estar aqui e que Cristo seja formado em nós, forjado em nós, para que vivamos e desfrutemos da vida que o Senhor preparou para aqueles que te amam. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor hoje, aqui e para sempre. Amém. Amém.